como funcionam os hábitos, como os hábitos influenciam na sua vida, tá? E no pensamento sistêmico, a gente vai falar de automatismos que são criados a partir do nosso ambiente, a partir da nossa família, a partir daquilo que nós vivenciamos com os nossos pais e com outras pessoas que cuidaram da gente, principalmente. Os hábitos, então, eles estão muito ligados à nossa criação, à cultura em que nós vivemos, à maneira de ver as coisas. E o que acontece? Nós nascemos dentro de uma cultura familiar, uma cultura social daquela região que nós nascemos, porém, nós não vamos viver para sempre nesse local. O que vai acontecer? Nós vamos mudar, nós vamos crescer, nós vamos conhecer outras culturas, nós vamos conhecer outros sistemas. Mas essa cultura de base, isso que nós trazemos lá principalmente da nossa criação, da nossa infância, é muito importante. Porém, quando a gente vai pensar numa constelação familiar, né, que é uma exteriorização do pensamento sistêmico, né? Então, existe o pensamento sistêmico, mas como o pensamento sistêmico influencia na sua vida? Influencia até através de um procedimento que se chama constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é um modo de você olhar para um problema, olhar para uma situação que a pessoa tem através de uma visualização, mas não pensando na pessoa como a gente pensaria em outras técnicas, em uma psicoterapia, por exemplo. Não, pensando na pessoa como uma parte de um sistema. E o nosso trabalho dentro da constelação familiar é desvendar o que acontece nesse sistema. Se você ainda não conhece constelação familiar, se você não passou por essa experiência ainda, você não sabe o que você está perdendo. Porque é uma ampliação de consciência, uma nova maneira de ver o mundo. Processos de constelação podem nos levar a uma introspecção, a insights tão grandes que a gente começa a viver de forma muito diferente. Muitas mudanças acontecem. Eu posso dizer, na minha própria vida, constelação familiar já fez eu tomar decisões que eu jamais tinha imaginado. E que depois se mostraram tão acertadas, tão perfeitas, que parece assim, é como se a gente tivesse entrado no caminho de Deus, certo? Como se Deus colocasse, olha para isso, tá? Como se nossa consciência pudesse olhar aquilo que nós não olhávamos antes, tá? Então, é isso. É tão importante o assunto, né, que eu vou falar hoje, tá? Para a constelação familiar, que eu estou gravando, eu estou falando aqui no Instagram e também estou falando no YouTube ao mesmo tempo, tá? Então, se você for entrar lá no YouTube, você vai me encontrar lá também, tá? E aí, né, vai ficar gravado, provavelmente vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Então, depois, se você quiser acessar, você entra no meu YouTube, tá certo? E é isso, né? Ali entra no meu WhatsApp, vai lá na bio que você consegue chegar aí nos meus canais. Então, é tão importante a constelação, mas uma das coisas difíceis é que, mesmo quando você faz uma constelação, você tende a manter maus hábitos. Por quê? Porque o hábito, ele não depende do nosso pensamento. O hábito se chama automatismo no pensamento sistêmico. Ou seja, nós criamos automatismos, né? E eu falei muito disso na nossa última live, que teve mais tempo, né? Essa daqui é mais curta. Eu falei muito disso, então se você ainda não assistiu, vai no meu YouTube e assiste. E esses automatismos, eles começam a tomar conta da nossa vida. E aí nós vamos ter dificuldades financeiras, nós vamos ter dificuldades com relação ao nosso relacionamento, nós vamos ter dificuldades com a nossa saúde, nós vamos ter dificuldade com grupos de amigos, nós vamos ter dificuldades com os nossos pais, justamente porque nós temos muitos automatismos. E esses automatismos, vamos chamar, né, no popular, são os maus hábitos. Então, qual é a ideia, né? A ideia é, nesse propósito diário, você, assistindo todos os propósitos diários dessa semana, até mais ou menos para o dia 25, né, essas 2 semanas próximas, eu vou trabalhar justamente para ajudar você a se libertar dos maus hábitos e a colocar novos hábitos na sua vida. Ontem eu falei o primeiro passo, tá?
que era tornar claro, e dei um exercício muito importante. Então, você que não assistiu, precisa ir lá no YouTube para pegar. É só uma aula, tá? É só uma aula. Você vai assistir essa primeira e aí depois você continua hoje. Vamos lá, o que nós precisamos, tá? Fazer. Nós precisamos começar a ter intenções de implementação, tá? Então, quando nós pensamos em ter um bom hábito, nós precisamos criar intenções de implementação. Escreve aí para você. Intenção de implementação. O que é intenção? O que é uma intenção, né? Quando a gente ainda não tem, ou quando a gente ainda não está seguindo, a gente ainda não tem esse bom hábito. Lá, né, se ontem você descobriu quais hábitos você precisa ter, quais hábitos que você tem atualmente, os que são bons e os que são ruins, né? Hoje você vai olhar para os hábitos que você precisa. Por exemplo, tá? Vamos lá. Eu estou implementando um hábito muito importante. Como hoje tem muitas coisas, né, na minha empresa que eu faço, tá? Que eu faço sozinho, minha empresa é uma empresa pequena, né? Ainda tem poucas pessoas, então eu tenho minha equipe, né, que faz o marketing, etc. Tenho eu, e tem algumas pessoas satélite que me ajudam aí na estrutura, né, e me ajudam a implementar o meu trabalho. Então, o que ocorre? Primeira coisa, né? Então, eu tenho uma intenção de implementação. Qual é essa intenção de implementação? Que é implementar um sistema arrojado, né, de administração financeira para que eu tenha uma previsibilidade, para que eu possa, né, programar aí as coisas conforme os meus negócios forem crescendo. Então, ótimo. Tem uma visão de negócio, né? Então, tem um propósito que o meu negócio cresça, obviamente, né? Você deve ter um propósito que a sua vida profissional ela avance, né? Que você tenha mais resultados. Então, você vai colocar, hoje, a ideia é a intenção de implementação. Como é que funciona a intenção de implementação? Primeiro, tá? Você precisa ver o que você quer. Vamos imaginar que a sua ideia seja emagrecer. Eu quero emagrecer, eu não estou sentindo bem com o meu corpo, com a minha saúde, eu quero implementar ali um programa e eu vou começar a fazer caminhada a partir de agora. Então, primeira coisa, né? Você vai colocar isso. A intenção de implementação. Eu vou caminhar. Mas isso eu não faço, João, e não dá certo. Todo dia eu faço. Então, você vai colocar. Eu irei caminhar e você vai colocar que horas você vai fazer isso. Então, eu vou caminhar, eu irei caminhar às 5 horas da tarde. E você coloca, eu vou caminhar às 5 horas da tarde. Então, primeiro, eu irei, tá? Então, começa a frase, coloca aí, eu irei fazer tal coisa, tá? Então, é assim que funciona. Eu irei fazer tal coisa em tal hora, às 17 horas. E aí a terceira parte, eu irei fazer tal coisa nesse lugar. E aí você coloca em que lugar você vai fazer isso, tá? Então, eu irei caminhar aqui no shopping center, tá? Na praça em frente ao shopping center. Eu moro do lado aqui do shopping center de Delmiro Gouveia, então eu irei caminhar às 17 horas na praça em frente ao shopping center. Ok. Então, isso é uma intenção de implementação, tá? Você vai pegar os hábitos que você quer, tá? Aqueles que você quer criar, e se for, por exemplo, esse da caminhada, eu irei caminhar às 17 horas. Por exemplo, eu quero implementar a minha parte financeira, então tenho que criar um hábito de fazer uma coisa que chama conciliação bancária. Ou seja, todos os dias eu tenho que olhar para a minha conta. Todos os dias eu tenho que olhar para o que acontece, né? Se alguém me pagou, meus clientes, como foi que eles pagaram, por onde foi, por onde entrou, eu tenho que lançar isso no programa financeiro, todos os dias. Aí eu tenho que colocar, eu irei fazer os lançamentos, tá? Os meus lançamentos financeiros às 9 horas da manhã, na minha sala, por exemplo, tá? Na minha sala de administração. Ponto. Tá? Por exemplo, se você trabalha em casa, hoje muita gente trabalha em home office, você vai descobrir um lugar para você fazer isso. Por exemplo, você vai fazer isso
num espaço dentro da sua casa. Ah, João, mas minha casa é muito pequena, tem tudo junto. Então, arruma uma cadeira diferente para você fazer. Você precisa fazer uma ação. Não dá para você fazer isso na sua cama, não dá para você fazer isso tomando café. Você precisa ter um momento, um lugar especial. Por quê? Porque isso vai criar uma associação. Tá? E essa associação, tá, no seu cérebro vai fazer com que, automaticamente, quando você colocar isso, né, e colocar essa intenção de implementação, você faça, tá? Então, essa é a primeira coisa de hoje, tá? Então, propósito do dia de hoje. Você decidir quais os hábitos, ver o vídeo de ontem, tá? Para você fazer lá a lista dos hábitos e escolher o que você quer. Qual hábito eu quero? E aí você vai colocar a implementação. Eu irei, a tal hora, em tal local, fazer isso, tá? É perfeito isso, porque é todos os dias. Não é como um objetivo, tá, de alcançar algo, porque não é algo que você tem que alcançar, é um hábito que você tem que implementar, é um automatismo que você tem que fazer. Por quê? O que vai acontecer? Quando você fizer o primeiro dia, às vezes, né, você começa a fazer, depois você vai outro dia, depois você vai outro dia, depois você vai outro dia, e aí isso vai se tornar um automatismo, vai chegar um dia que você vai simplesmente, chegou naquele horário, você vai para aquele lugar e já faz o que tem que fazer sem mais pensar. Aí você não gasta mais energia. Então, qual que é o propósito de hoje? O propósito de hoje é colocar uma intenção de implementação. Eu irei fazer tal coisa a tal hora, em tal lugar. E ponto, tá? E esse é o seu propósito. Segue essa semana inteira. Cada dica é importante. Então, concentra somente nisso hoje, tá? Concentra somente em escolher o hábito que você quer implementar, tá? Escolha o hábito que você quer implementar.